Nada transformou tanto o videogame quanto o advento da internet. Nós fomos obrigados a parar de vender as unidades, porque estávamos vendendo mais rápido do que o nosso servidor era capaz de aguentar. Vem cá, monstro, vem cá! De repente, mundos virtuais estavam conectados. Eu podia jogar com pessoas do mundo inteiro. E isso foi um êxtase. E vidas alternativas surgiram em um novo gênero viciante de videogame. É o sonho de toda criança. Os games estão nos tornando viciados em máquinas, isso é óbvio. Será que vai chegar o dia em que alguém vai viver exclusivamente no videogame? Bom, você está prestes a descobrir. A era do videogame. Nas últimas décadas, o mundo passou por mudanças radicais na maneira como vivemos. E talvez a maior mudança tenha sido na maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Em vez de nos comunicar cara a cara, hoje interagimos em espaços virtuais. Ah, e aí, gostou? O que eu acho mais impressionante é que pessoas do mundo inteiro, independentemente de onde estejam, podem se conectar digitalmente em tempo real para compartilhar experiências no mundo virtual. Este novo fenômeno de interação social afetou todas as formas de entretenimento, inclusive os videogames. Enquanto alguns trabalhavam incessantemente para aperfeiçoar a inteligência artificial dos computadores, outros tinham a intenção de se conectar à mente humana. Por melhor que seja a inteligência artificial, não há nada mais satisfatório do que jogar com outro ser humano. Por isso a internet mudou a maneira de se fazer os jogos. E por sua vez, a estrada da informação transformou toda uma nova geração de jogadores. Eles ouvem iPod, enviam torpedos, atualizam o blog e assistem à TV tudo ao mesmo tempo. Se você tirar uma dessas coisas, vão sentir falta e ficar chateados com isso. Temos que fazer os jogos assim, mas não era assim quando crescemos. Fazíamos uma coisa de cada vez. Mas as sementes deste novo e corajoso mundo virtual foram plantadas muito antes do que podemos imaginar. Na verdade, a ideia de internet já existe desde a década de 50. And who knows, the housewife of tomorrow may do her shopping like this. E ao contrário dos aplicativos de hoje, as origens da internet não tinham nada a ver com entretenimento. A internet nasceu da ARPANET, que era uma rede militar criada para sobreviver à guerra nuclear. A Guerra Fria já havia começado. The dawn of the space age. Depois que a União Soviética lançou o Sputnik em 1957, os Estados Unidos criaram a ARPA, uma agência de projetos de pesquisa avançada com o objetivo de recuperar a liderança em ciência e tecnologia. A ARPA logo desenvolveu o IPTO, um centro de tecnologia de processamento de informações. Este centro contava pela primeira vez com uma rede de radares espalhados pelo país. Depois de anos de colaboração entre a ARPA, empresas privadas como a Honeywell Technologies e várias faculdades norte-americanas, em 29 de outubro de 1969, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ganhava vida aquilo que passaria a se chamar ARPANET. Logo que as pessoas conectaram computadores à distância, começaram a jogar com eles. Richard Bartley e seu sócio Roy Trubshaw, ambos estudantes da Universidade de Essex, no Reino Unido, desenvolveram um jogo inovador que se aproveitou desta nova conectividade. Era interessante poder conversar com algum cara no Japão, outro cara em San Diego e, ao mesmo tempo, com alguém sentado em uma mesa ao seu lado. Em 1979, os programadores lançaram um jogo de múltiplos usuários que mais tarde seria chamado de MUD. MUD é a sigla em inglês para domínio de múltiplos usuários. É um mundo textual online em que as pessoas interagem com um cenário virtual de fantasia, usando comandos de texto.
Alguém, geralmente o mestre de jogo, rodava o programa e dizia às pessoas, conforme elas executavam ações diferentes, quais seriam os resultados dessas ações. Esses jogos não eram tão automatizados. Funcionavam por meio de seres humanos que usavam a internet primitiva e as primeiras salas de bate-papo para recriar a experiência de um domínio virtual com múltiplos jogadores. No início da década de 90, a tecnologia estava explodindo e abria caminho para a World Wide Web. E os mundos virtuais que se tornaram possíveis graças aos MUDs evoluiriam para algo visual, viciante e maciço. A década de 90 trouxe grandes mudanças culturais e tecnológicas que serviriam de alavanca para a World Wide Web. Houve uma explosão das tecnologias de informação, comunicação, interconectividade. Obrigado por ligar para Amazon.com. Muitas casas já tinham computador, tínhamos uma boa largura de banda e o clima político permitiu que até mesmo o Estado subsidiasse a banda larga. E a revolução digital colaborou para gerar uma série de jogos virtuais mundiais. Naquela época, a rede estava começando a atingir um nível comercial. Muitas pessoas estavam ansiosas para se conectar, essencialmente para jogar em ambientes gráficos 3D. Os fãs dos RPGs baseados em texto do início dos anos 80 já podiam aproveitar os mundos tridimensionais envolventes do MMO, tornando os jogos muito mais atraentes. MMO é a sigla de jogos online para múltiplos jogadores ou multiplayer. São games em que você pode criar o seu próprio personagem, viver a aventura em um mundo e conhecer outras pessoas com quem pode colaborar, interagir ou até competir num cenário de fantasia. Quando os usuários jogavam em porões, havia no máximo meia dúzia de pessoas, mas depois elas podiam participar com centenas de milhares de outras, até mesmo milhões. E isso mudou o tipo de experiência que elas tinham. Jogados via internet, os MMOs são visualmente impressionantes e contêm paisagens vastas, onde as pessoas podem jogar, socializar, descarregar as tensões e criar histórias complexas. Uma das primeiras experiências com MMO surgiu em 1991 com o lançamento de Neverwinter Nights. A primeira versão de Neverwinter Nights estava disponível na American Online. Foi uma das primeiras versões de jogos multiplayer online. O jogo tinha gráficos em 2 dimensões, mas em comparação aos games de texto da época dos MUDs, foi um salto gigante. Havia um certo percentual da população que preferia ficar com as comunidades virtuais baseadas em texto, mas depois que tudo começou a ficar mais gráfico e visual, um percentual cada vez maior de pessoas partia para o eu consigo ver você, e depois clicar em você, em vez de eu vou digitar o seu nome. O Neverwinter Nights era limitado a assinantes do provedor American Online. Por isso, o jogo Ultima Online se tornou o primeiro grande sucesso em RPG. Lançado em 1997, o game tinha um conceito típico de Dungeons and Dragons. Britânia é um dos muitos multiversos que fazem parte de Ultima Online. Ultima Online foi o jogo que provocou uma grande revolução. Ele mostrou o potencial dos jogos multiplayer online e do que podia ser feito dentro das comunidades. E, por isso, esse game foi o avô de todos os outros MMOs que surgiram em seguida. Lord British, que foi o criador do jogo Ultima Online, havia trabalhado durante 15 anos com plataformas PC e Amiga. Depois criou a marca Ultima. Eu acho que ele lançou 8 ou 9 títulos, pelo menos. E todos eles reforçaram o nome da marca e toda uma comunidade de jogadores seguiu cada um dos seus passos.